Esta é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. Eu sou o professor Eliezer e hoje nós vamos continuar falando sobre as muitas idades médias, que é um período tão rico e tão diverso dentro da história humana e que vamos falar hoje sobre as várias renascenças, os vários renascimentos culturais na Europa. Então, os nomes que nós damos à Idade Média, como Idade das Trevas ou a Longa Noite de 1000 anos, não refletem corretamente a diversidade e a riqueza desse período medieval. Então, muito embora a gente se utilize desses expedientes, isto acaba sendo um franco erro, porque nos impede muitas vezes, com um preconceito a respeito desse período, de vermos os avanços, tanto científicos como culturais, como avanços em várias dimensões da existência humana que existiram nesse período. Especificamente falando agora da Europa Ocidental. Na aula passada, falamos um pouco sobre o Islã e a sua importância para a preservação da cultura greco-romana, através das traduções dos grandes clássicos da cultura grega para a língua árabe. Mas, sim, houve muitos momentos de crise e de decadência na Europa nesse período, mas assim como também houve muitos momentos de renascimento e prosperidade. A história humana não é nunca um eterno progresso, um progresso sempre ascendente. Existem momentos de queda, existem momentos de crise, mas também ela não é, a humanidade não se contenta em viver um período de decadência, um período de retração, um período de pobreza, de desespero. As pessoas acabam tendo seus momentos e aparecem lideranças importantes que levam a uma restauração, em certo sentido, de uma ordem, porque não é possível também viver totalmente no caos durante muito tempo. Então não existe essa ideia de que a Idade Média foi um caos permanente durante todo o seu período. A Europa também não é homogênea. Enquanto existiram regiões de grande desenvolvimento cultural, existiram outras que realmente careceram desse desenvolvimento. Então, no mesmo período, a gente não pode, por exemplo, pensar que a Itália, no século XII e XIII, ela já era considerada uma região, as cidades-estado italianas já eram modernas, já havia acontecido o renascimento das artes, da cultura naquela região, enquanto se você andasse talvez pelo leste europeu, pela região da Bavária, talvez ainda você encontrasse lá um clima, um ambiente que fosse mais condizente com o que você acredita ser medieval. Então existiram muitas épocas interessantes. Por exemplo, enquanto a Europa no sul estava tendo um grande desenvolvimento, a Inglaterra e a França degladiavam a Guerra dos 100 Anos. Então, por exemplo, a Península Ibérica, principalmente a região da Andalucia, no sul da Espanha, presenciou um intenso desenvolvimento cultural durante o período do Califado Abássida. Então, quase 600 anos de prosperidade e de desenvolvimento cultural e de uma relativa estabilidade política e tolerância religiosa naquela região. E o século XIII, a República de Veneza atingiu seu ápice de desenvolvimento devido ao intenso comércio com o Oriente, permitindo o florescimento das artes e da cultura, o que culminou no que hoje entendemos como Renascimento, ou Renascença. Mas também na Europa
houve períodos de grandes crises. Uma das maiores talvez tenha sido a peste negra, que ocorreu basicamente na Europa entre 1347 e 1351, e que causou a morte estimada de 75 a 200 milhões de mortes em todo o bloco eurasiano, porque a peste negra, na verdade, chegou por meio das invasões mongóis, ali batendo no litoral do Mar Negro, e então os barcos mongóis muitas vezes chegavam já infestados com a doença. Então Constantinopla, que era basicamente o portão de ligação entre a Europa e o Oriente, foi a primeira a ser afetada pela peste, mas Veneza, que era uma importante cidade com um importante poderio marítimo e comercial, trouxe a peste para dentro do continente europeu e ela rapidamente se espalhou por todos os países. Então, acredita-se que metade da população da Europa tenha desaparecido, tenha morrido por causa da peste naqueles anos. Outro grande período de crise foi a Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 e 1453. Veja que 1453 já é considerado Idade Moderna pelos historiadores. Então, quer dizer, e na Itália já estava em plena Renascença, já tinha 1453, já era a época dos grandes pintores, então já digamos que o sul da Europa estava em pleno florescimento cultural, enquanto a Inglaterra e a França, por causa de uma guerra que se perdurava eternamente, porque 100 anos é mais do que o período de vida de uma única pessoa. Então, tiveram pessoas que nasceram e morreram, e em todo o seu período de vida, o que eles presenciaram foi uma guerra entre a Inglaterra e a França. Então, obviamente, o desenvolvimento cultural e artístico e tudo aquilo e científico nesses dois países, obviamente, foi prejudicado por causa dessa guerra. Então, existiram, veja, concomitantemente com um grande período de florescimento cultural, existiam outros momentos que foram de terrível baixa, tanto humana quanto espiritual, no sentido de que o espírito humano não estava em pleno desenvolvimento naquele momento por causa de fatores externos. Mas, como vimos, a Igreja Católica Romana teve um papel aglutinador no período após a queda do Império Romano, com a cristianização da população. Então, os povos invasores, os conquistadores, foram, num certo sentido, conquistados pelo esforço evangelístico dos clérigos romanos. O próprio Papa, acho que foi o Papa Gregório o Grande, que foi uma pessoa que negociou com Átila o Huno para que ele não destruísse a cidade de Roma. Então, quer dizer, a autoridade do bispo romano, do Papa, ele tinha uma autoridade que transcendia já a própria jurisdição do Império Romano, e para se tornar, claro que sempre tem uma componente política estatal, mas ela se tornou mais uma componente espiritual que podia transcender as fronteiras, e toda a Europa, mesmo a Europa que não fazia parte do Império, previamente não fazia parte do Império Romano, foi cristianizada. De uma forma talvez meio atabalhoada, porque primeiro você convertia o rei daquela região, de determinado povo, e o rei, mais ou menos, forçava toda a população a se tornar cristã também, então, por decreto.
Então, é mais ou menos assim que acabava acontecendo nesse período a cristianização. E também a latinização da cultura e da língua, que, como eu falei, possibilitou a origem das línguas neolatinas, que conhecemos hoje. O francês, o espanhol, o português, o romeno no leste europeu também, e outras línguas menos conhecidas, como, por exemplo, o catalão. O catalão é uma língua que o catalão, o galego, são línguas que também são neolatinas. Existem várias. O romanche, que é uma língua neolatina falada ali na região num dos cantões da Suíça. Então, existem outras línguas neolatinas das quais temos menos contato, mas que são importantes e que deram origem a uma variedade linguística para a Europa, principalmente para a Europa meridional. A própria igreja passou a adotar um novo modelo institucional, porque conforme os povos iam sendo cristianizados dessa forma meio estatal, quer dizer, o rei se convertia e isso fazia com que todo o povo fosse forçado a adotar aquela religião como oficial. Então, a própria qualidade do que se poderia dizer de espiritualidade foi, obviamente, se degenerando, porque os povos vinham para o contexto da religião cristã com os seus costumes, com os seus velhos hábitos e com suas tradições pagãs e fazendo o que a gente chama de um sincretismo religioso, que isso acontece em todo lugar onde você tem encontros de culturas de diferentes religiões, e acaba acontecendo que as pessoas conseguem identificar os símbolos da sua fé antiga dentro dos símbolos da nova fé que eles estão abraçando, e mais ou menos fazer uma transição que em sua cabeça significa é a mesma coisa. Então, existiram movimentos de reforma da pureza da doutrina e da fé cristã que foi amplamente divulgada ou foi capitaneada pelos movimentos monásticos. Então, a primeira pessoa, assim, o primeiro expoente desses movimentos monásticos foi Bento de Núrcia, e a fundação do mosteiro Monte Cassino em 529 é um marco na história da igreja e na história da cultura ocidental, porque os mosteiros, os monges se tornaram, num certo sentido, guardiões da própria cultura, porque a vida monástica ela introduzia uma vida de restrições, uma vida de ascetismo, mas também ela tinha o compromisso com a preservação do conhecimento e cópia de obras de antiguidade greco-latina. Então, nos mosteiros apareciam que eram conhecidos como os scriptoriums, que era onde os monges copiavam, faziam cópias manuais de antigos manuscritos apenas com o interesse da preservação, para que aquilo não se perdesse com o tempo. Não necessariamente que os livros fossem usados para produzir novos conhecimentos. Então, eles não estavam interessados na produção do conhecimento, mas na preservação do conhecimento. A palavra escritório que nós temos hoje é derivada da palavra latina scriptorium. E o capricho, a arte, o engenho que eles utilizavam na cópia e na preservação dos manuscritos está evidente através do que a gente chama de iluminuras. Eles não só copiavam o texto, como faziam verdadeiras obras de arte em cada página para ressaltar o texto e para ilustrar os livros. Então, as iluminuras são um capítulo à parte na história da arte
e da cultura, e elas são importantes e elas têm a sua origem e a sua principal fonte dentro dos mosteiros medievais, principalmente os mosteiros da ordem beneditina, que é por causa do Bento de Núrcia, os mosteiros que se fundaram pela regra de Bento se chamam mosteiros beneditinos, e os monges, os frades, são chamados beneditinos até hoje. Então, mas o primeiro grande renascimento na cultura europeia, na Europa Ocidental, se deu durante o reinado do rei Carlos Magno, que é conhecido como Charlemagne. Esse é o Carlos Magno. Carlos Magno, muito embora assim a cultura dele é mais próxima da francesa, a sua capital era na cidade de Aachen, que hoje fica na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha. Então, ela tem tinha um caráter linguístico e talvez cultural mais próximo dos francos, mas geograficamente ela está mais próxima do que hoje seria a Alemanha. Então, Carlos Magno teve um grande império. Na verdade, ele acabou conquistando a grande parte do território, tanto da França, do que hoje conhecemos como França, como Alemanha e norte da Itália, e ele foi apoiado pela Igreja nesta conquista, no sentido de restaurar a ordem pré-existente do Império Romano, tanto que a Igreja o condecorou com o título de imperador, e o império era chamado Sacro Império Romano Germânico. Então, o Sacro Império, porque era um império que tinha as duas mãos, a cruz e a espada, como podemos ver nessa figura, que é bem emblemática sobre não só a pessoa do Carlos Magno, que tinha uma devoção pessoal muito intensa, como também um caráter belicista e militar muito exacerbado. Então essas duas coisas andavam juntas, a cruz e a espada. E isto foi uma tentativa mista entre o poder eclesial e o poder temporal de restaurar, num certo sentido, uma ordem que não existia mais, que era o Império Romano. Mas durante o Império de Carlos Magno existiram outras reformas, como a reforma educacional, executada pelo Alcuino de York, que estabeleceu em seu currículo definido pelas 7 artes liberais. Então, o que são as 7 artes liberais? As 7 artes liberais constituíam de 2 grupos. As 7 artes liberais tinham sido propostas por Aristóteles, isso já na Grécia, 300 anos antes da nossa era, e eles constituíam do trivium e do quadrivium. Então, o trivium era constituído por 3 disciplinas: gramática, retórica e dialética. Dialética, entenda-se lógica, quer dizer, é o raciocínio, são as leis do raciocínio. Então, quer dizer, eram as disciplinas básicas para a formação do pensamento correto. Gramática, porque sem o conhecimento da língua, gramática, entenda-se gramática da língua latina, que seria a língua universalmente aceita pela norma culta. Então, nas cortes, nas escolas, na igreja, se utilizava a língua latina como sendo um sinônimo de pureza e de uniformidade, e que pudesse ser uma língua franca para ser discutida entre o meio intelectual. É óbvio que a essas alturas já o latim já não era mais uma língua popular, já existiam as diversas línguas neolatinas em pleno desenvolvimento, mas o latim como sendo a forma básica de comunicação. Retórica, que é a arte de discursar, de falar,
de dominar as palavras no sentido de produzir um discurso que seja consistente. E a dialética, a arte de dialogar, a arte de argumentar. Então, eram as disciplinas para a formação do pensamento sadio, do pensamento correto. Então, isso era um pré-requisito para depois se estudar o quadrivium. O quadrivium era constituído de aritmética, geometria, música e astronomia. Então, veja que são coisas muito amplas, diferentes. Então, mas, digamos, a aritmética basicamente se tentava entender algumas coisas vindas do Diofanto, ou mesmo o Diofanto, a obra de Diofanto meio que ficou restrita ao grego, mas existia um outro matemático que eu não falei na época que eu falei dos matemáticos gregos, que era o Nicômaco. Nicômaco, que ele fez uma obra também chamada Aritmética, que era muito mais popular e também muito mais rasa no sentido de conteúdo. Mas talvez essa era a obra de aritmética. Lembrando que a aritmética não ia na direção de teoria dos números, mas mais na direção do cálculo mesmo. Então, a aritmética deixava de ser aquela disciplina sofisticada que o Diofanto tentou propor para ser uma disciplina mais do dia a dia. Só que tinha um grande obstáculo ao desenvolvimento da aritmética, que era o uso dos algarismos romanos. Então, podemos dizer, por que não existiram grandes matemáticos romanos e por que também não existiam grandes matemáticos em grande parte da Idade Média? Você não fala muito do desenvolvimento da matemática. Em grande parte, talvez seja por causa do uso de algarismos romanos que, num certo sentido, travou esse desenvolvimento mais sofisticado da matemática. Geometria, entenda-se Euclides. Na verdade, de novo, a obra de Euclides, em grego, via Theon de Alexandria, não existia uma tradução para o latim. Então, o que existiam eram comentaristas como o Próculos, Boétius, que eram comentaristas posteriores, que pegaram parte daquilo que existia do Euclides para o latim. E muitas vezes a geometria era exposta de uma maneira como os resultados eram expostos, mas talvez não com as demonstrações, com todo o rigor que era pertinente ao livro do Euclides. Música também, existiam vários compêndios musicais e que seguiam desde sempre de uma tradição pitagórica, então uma tentativa de matematização da música. E a astronomia. A astronomia basicamente era Ptolomeu, Almagesto de Ptolomeu. Então, esse se tornou o formato padrão para a educação e basicamente era a única forma de educação formal existente até o surgimento das primeiras universidades nos séculos XI e XII. Educação, as escolas poderiam ser três tipos: monacais, que eram nos mosteiros, as escolas catedrais, que eram nas sedes episcopais, onde a catedral vem de cátedra, que é a cadeira onde senta o bispo. Então, o bispo é uma das pessoas da hierarquia eclesiástica que controla, que tem domínio espiritual sobre uma série de paróquias, uma série de regiões na sua região. Então, as catedrais, e lá poderiam haver escolas, e as escolas palatinas dentro das cortes dos reis. Então, de qualquer forma, a educação formal não estava ao alcance do homem comum. Para você ser educado, para você ser alfabetizado, ou você precisava ser rico, nobre, e não necessariamente todos os ricos e nobres eram alfabetizados. O próprio rei Charlemagne era analfabeto, ele foi alfabetizado depois, mas os reis não precisavam ser necessariamente educados, mas
se você para ser educado, você precisava ser alguém de posse. Não todo mundo de posse precisava ser educado, mas para ser educado precisava ser de posse. Ou então você precisava entrar para alguma ordem monástica, ou entrar para o clero. Então, ser um padre ou ser um frei dentro de uma ordem monástica era a única forma de você, forma possível de você ser educado, você aprender as letras e aprender o trivium e, quem sabe, o quadrivium. Então, e mesmo assim, o clero comum, o clero secular, o clero que estava presente, que ascendia na hierarquia da igreja, eles também, a entrada nesse clero estava reservada às famílias que já eram influentes e que destinavam um dos seus filhos para esse propósito, para ser o padre, que ia ser o bispo, para se ascender na hierarquia da igreja. As únicas possibilidades de alguém que era realmente pobre de entrar para esse seleto grupo seria se submeter a alguma ordem monástica. E que não e mesmo assim, quer dizer, as ordens monásticas também eram grande parte também descendentes de famílias influentes que estavam lá dentro. Não tenhamos qualquer ilusão de que quem estava lá era pobre. Não quer dizer que não existissem a possibilidade, pelo menos nesse pequeno item, de alguém que fosse realmente do povo, de conseguir ascender socialmente. Mas era uma sociedade estratificada e com pouquíssima, quase nula mobilidade social. Então a educação não era para todos mesmo. E assim, o trivium e o quadrivium era como se fosse a educação básica. Mas nas universidades, quando surgiram as universidades, então surgiu, assim, você se educava para entrar numa das 3 grandes profissões, que era o direito, leia-se direito canônico, que era o direito da Igreja Católica, ou medicina. Na verdade, a medicina medieval ainda era muito precária. Na verdade, o grande desenvolvimento da medicina estava do outro lado, no lado árabe. Lá sim existia medicina de grande qualidade. Aconselho a vocês assistirem um filme chamado O Físico, que é um filme interessante que conta essa distinção que existia entre a prática cirúrgica, a prática medicinal na Europa e a prática cirúrgica medicinal no mundo árabe. Isso era gritante a diferença. Então, muito embora o trivium e quadrivium constituísse um corpo bastante amplo de saberes, esse modelo de ensino não proporcionava também um grande avanço científico, e o principal motivo era que era a ênfase mais na reprodução do conhecimento existente do que propriamente na produção de novos conhecimentos. Então, só para a gente ter uma ideia, quando São Tomás de Aquino escreveu a sua Suma Teológica, como é que é a estrutura da Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Você tinha o teólogo, então ele faz uma pergunta, alguma questão que teria uma resposta, sim ou não. Então isso é uma questão bem formulada, pela teologia escolástica, é uma questão sobre, sei lá, a natureza de Deus, sobre qualquer coisa assim, mas que tenha que ter uma resposta clara, ou é sim ou é não. A partir do momento que você coloca essa questão, então o filósofo começa a apresentar as opiniões e as citações de todos aqueles que disseram sim a respeito daquela questão. Então, vamos supor que ele esteja argumentando que aquilo é sim. Então, ele vai comentar os filósofos, por exemplo, e principalmente São Tomás de Aquino, o filósofo, quando ele fala o filósofo, ele está falando de Aristóteles. Então, ele tenta ver o que Aristóteles falou sobre o assunto e tenta discorrer
Então, grande parte do seu texto é discorrendo sobre o que outros falaram anteriormente a respeito daquele assunto. Aí depois, uma terceira etapa, ele fala também das pessoas que negaram aquilo, aquelas pessoas que contrariaram. Então, mais um grande discurso a respeito de todos aqueles que falaram alguma coisa pró ou contra, falaram sim ou falaram não a respeito daquela discussão. E somente no final que ele vai trazer a sua própria opinião, o seu próprio conceito a respeito daquele assunto. Então, basicamente, a Suma Teológica ela é dividida dessa maneira. Então, e isto é influência de como se ministrava o conhecimento. Então, o conhecimento, a ênfase não era na produção de novo conhecimento, mas sim na preservação e na reprodução do conhecimento já existente. E hoje, até hoje, o modus operandi de fazer pesquisa nas ciências humanas carrega um pouco dessa influência. Em humanidades, você não pode simplesmente dizer uma coisa, você só pode dizer uma coisa se outra pessoa com mais autoridade que você, com mais história que você, já falou sobre aquilo. Então, então você sempre tem que mostrar que alguém no passado que tem mais autoridade, que tem mais renome, já levantou, já tocou nesse assunto. Então, para que você possa discorrer sobre aquele assunto. Senão, em geral, se torna um discurso de pouca peso dentro das ciências humanas. E funciona assim até hoje. Então, com isso, não dá para ter desenvolvimento científico, né? Que a ciência, basicamente, é você se aventurar por um caminho que ainda não foi percorrido. Então, no século XII, houve um outro florescimento das relações comerciais. As cidades italianas, Veneza, Gênova, Florença e o Oriente Próximo. Então, como eu falei, Constantinopla era a porta de entrada para o Oriente. Então, e a Europa começou a ser inundada por produtos vindos da Pérsia. Então, tem a Rota da Seda, que é uma rota que passa pela Pérsia, pelo Irã, vai pelo Turcomenistão, hoje que chama Turcomenistão, Cazaquistão, por vários daqueles países que fizeram parte da ex-União Soviética, mas que são todos países de etnia persa e de linguagem persa também, e que eram importantes pelo comércio de seda, principalmente da China para a Europa. E também produtos da Índia. E a gente sabe que a história do Brasil está ligada ao comércio com a Índia, principalmente com a questão das especiarias, os temperos vindos da Índia, que vinham pela Europa, e com a queda de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, que interrompeu essas vias de contato que existiam do comércio entre a Europa e o Oriente Próximo, e por isto houve a necessidade de novas rotas marítimas, e que deu origem à expansão marítima da Espanha e de Portugal para buscar novas rotas para a Índia. E também da China. A história de Marco Polo é uma história relevante. Marco Polo era um comerciante de Veneza e que foi até a Índia do rei Kublai Khan, e assim, por meio dessas rotas estabelecidas, essas rotas comerciais estabelecidas entre a Europa e o Oriente, começaram a chegar na Europa coisas como o papel, pólvora e o macarrão. O macarrão que foi inventado na China e foi levado à perfeição pelos italianos. Mas também foi nessa época que os algarismos arábicos foram introduzidos na Europa, graças ao trabalho de Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, Pisa também é uma cidade italiana,
que o Leonardo de Pisa é conhecido por nós como Fibonacci. E Fibonacci foi quem introduziu no seu livro chamado Liber Abaci, que é o livro do ábaco. Então, o livro do ábaco, Liber Abaci, é um livro que se destinava a ensinar a trabalhar com algarismos indo-arábicos e com os algoritmos para fazer conta com esses algarismos. Por que Liber Abaci? Porque para você fazer contas, quando você não tem uma notação muito boa, você precisa de um método mecânico. Então, o ábaco, que é um mecanismo, um objeto que você usa para fazer cálculos aritméticos, ele era muito utilizado pelos comerciantes e pelos banqueiros, porque com a expansão do comércio também começou a aparecer os banqueiros, aqueles que emprestavam dinheiro a juros para as outras pessoas. Então, os primeiros bancos era simplesmente uma pessoa que tinha dinheiro, que sentava num banco, na praça, numa feira livre, e as pessoas vinham até ele, sentavam naquele banco e pediam dinheiro emprestado. Então, o banco funcionava assim. Esses eram os primeiros bancos. E para você fazer contas, então, quer dizer, foi percebido que o trabalho de fazer conta com os algarismos indo-arábicos era muito mais rápido e eficiente, muito menos suscetível a erros do que o trabalho feito com o ábaco. E principalmente porque a sua própria notação já fazia parte, assim, o seu algoritmo já estava denotado, enquanto no ábaco você só denotava o resultado final, mas todo o processo estava perdido. Então, se algum erro ocorresse no processo de manipulação do ábaco, esse erro era muito mais difícil de ser identificado após o registro final do cálculo. Enquanto se você tem já um processo em que o próprio cômputo, o próprio cálculo, ele é registrado, os passos para fazer o cálculo são registrados, então é mais fácil de você reconhecer se houve erro ou não de conta. Então, isto certamente foi um grande avanço para a ciência, para a matemática, e foi introduzido na Europa por Fibonacci. Houve também um grande crescimento das cidades europeias nesse período, não só as cidades italianas, mas também próprio Londres, Paris, as cidades na Península Ibérica. Toledo foi a cidade mais importante, talvez, da Península Ibérica, que era a capital do Reino de Aragão, e as cidades da Andalucia, Granada, Córdoba, todas cidades importantes, algumas ainda sob o domínio mourístico, mas que, num certo sentido, possibilitaram novas formas de convivência social. As próprias cidades, elas florescendo, impulsionavam um desenvolvimento cultural. E o surgimento das primeiras universidades. A primeira universidade europeia, a Universidade de Bolonha, que surgiu em 1088, também Paris, em 1150, e Oxford, em 1167. E em breve haveriam dezenas de universidades espalhadas por toda a Europa. As universidades ainda tinham uma certa tutela da igreja, mas já eram, num certo sentido, tinham uma certa autonomia maior do que ela, não era totalmente subordinada à igreja. É óbvio que para você dar aula, você não poderia ser um herege e dar aula numa universidade, porque logo você seria perseguido. Mas administrativamente, as universidades eram autônomas em relação ao poderio eclesiástico. Então, as universidades surgiram também como centros irradiadores de novos conhecimentos. E outra
outro momento que proporcionou um novo vento fresco na intelectualidade vindo de dentro da igreja foram as ordens mendicantes, os franciscanos e os dominicanos. O próprio São Tomás de Aquino era um dominicano, William de Ockham era um franciscano. Então, essas ordens que não estavam sujeitas à reclusão monástica, muito embora existam mosteiros franciscanos, existem mosteiros dominicanos, mas eram esses novos tipos de religiosos, eles estavam muito mais próximos do povo e também do conhecimento. Então, eles foram muito importantes no desenvolvimento do conhecimento medieval. Alguns grandes pensadores desse período são, e não somente matemáticos, como eu falei, não existiam muitos grandes matemáticos na Idade Média, porque, de novo, ainda tinha muita coisa para ser avançada. Mas existiu matemática assim na Idade Média. Mas vamos falar de outros pensadores, por exemplo, São Tomás de Aquino. A Idade Média, a gente não pode falar de Idade Média sem falar de São Tomás de Aquino, que foi quem sistematizou filosoficamente a teologia cristã, a teologia da igreja cristã. Então, São Tomás de Aquino é importantíssimo. Roger Bacon era franciscano, São Tomás de Aquino era dominicano, Roger Bacon era franciscano, e ele escreveu muitos tópicos importantes de filosofia, mas talvez Roger Bacon e William de Ockham foram os dois primeiros filósofos que trabalharam a questão da filosofia natural e de o que a gente chama hoje de método científico. É claro que não é o método científico, veio muito depois com outro Bacon, que é o Francis Bacon, que é o pai do que a gente chama hoje de método científico clássico. Mas a filosofia da ciência, assim, Roger Bacon e William de Ockham, eles são muito importantes no sentido de discutirem a filosofia da ciência. São Tomás de Aquino, Roger Bacon, William Ockham e Duns Scott são todos considerados filósofos escolásticos. A escolástica era exatamente esse tipo de filosofia, de tratamento do conhecimento que evocava primeiro os saberes antigos, o comentário a respeito do conhecimento previamente estabelecido e o desenvolvimento de novos conhecimentos a partir daqueles. E Nicole Oresma, este é dessa lista que eu coloquei aqui, é o único que eu consideraria legitimamente um matemático, e vamos discutir mais sobre ele em aulas posteriores. Mas essa, então, é um pequeno panorama do que era o medievo, a Idade Média, os seus contrastes, as suas contradições, os seus momentos de grande esplendor cultural, científico, sim, muita coisa foi desenvolvida, a invenção dos moinhos de vento, dos moinhos de água, muitas invenções que hoje a gente não tem, assim, puxa, aquilo não tem grande importância, mas, assim, foram importantes para o desenvolvimento, por exemplo, a questão do arado com cavalo, o arado com boi, mas o estribo, de você subir no cavalo, e o uso do cavalo não só como transporte, mas também como arma de guerra. Todas essas coisas foram, num certo sentido, desenvolvidas durante a Idade Média. São conceitos que a gente não pensa hoje em dia, mas que foram importantes para o desenvolvimento da humanidade. Então, com isto, eu encerro a nossa pequena aula sobre Idade Média. Muito obrigado a todos pela atenção e voltaremos em breve na próxima aula.